Então vamos lá, candidato. Continuando o nosso curso aqui de atualidades, vamos começar a falar de política. Isso é uma matéria que todo mundo adora, não é? Política. Então, esse é o seu caso. Você vai ter que gostar ou não, mas vai ter que gostar. Escutas telefônicas. Embora o governo alegue que não está ouvindo as ligações dos cidadãos, o presidente Barack Obama declara no dia 7 de junho do ano passado que não se pode ter 100% de privacidade e segurança ao mesmo tempo. Porque eu estou abrindo as questões, né, os textos aqui de política com as escutas, porque é algo extremamente importante que está mexendo com o mundo inteiro. Até a CESP fez recentemente, na prova da Caixa Econômica, ela fez uma questão, ela colocou um texto retirado da Folha de São Paulo sobre as escutas telefônicas. Então, candidato, vai ficando espertinho, porque essa história de escutas telefônicas vai assombrar muita gente ainda, que eu espero que não seja o teu caso. Então, eu preparei aqui um material, novamente na lousa, para dar aqui uma orientação, uma luz aqui para você. Então me acompanha aqui na lousa novamente, ó. Na sequência, quais são os principais nomes que você tem que memorizar e amarrar aí essa questão sobre escutas telefônicas e sobre a entrega de documentos para o site Wikileaks. Você lembra disso? Então vamos fazer o seguinte, tudo vai começar lá em 2010 com o tal de Julian Assange. Tá vendo o nome dele aqui? Julian Assange, ele é o ex-diretor do site Wikileaks. Tá aqui, olha, um site, é uma ONG sem fins lucrativos que tem como finalidade, como objetivo, repassar e distribuir na internet documentos que comprovam as ligações não muito boas de governos do mundo inteiro. Então isso mexeu extremamente com questões delicadas dos Estados Unidos e da União Europeia. Aliás, mexeu com vários governos quando o Assange começou a passar, a distribuir na rede, através do site Wikileaks, os documentos que comprovam que governos do mundo inteiro agem muitas vezes de má fé. Então, cuidado com este nome aqui, ó. Julian Assange. Assange hoje, 2014, desde 2012, vive na Embaixada do Equador em Londres. Por quê? Porque as autoridades da Suécia, queriam que a polícia londrina o prendesse. Então, por causa disso, Assange procurou asilo político na Embaixada do Equador em Londres e teve a autorização de permanecer lá. Então, nenhuma polícia agora pode entrar na embaixada e prendê-lo. Então, já são 2 anos que o Assange vive na Embaixada do Equador em Londres. Tudo isso porque ele andou passando os documentos pro Wikileaks e jogando aí na rede no mundo inteiro. Então, isso aqui a gente fala sobre entrega de documentos, ok? A mesma coisa, o ex-militar americano chamado Bradley Manning. Bradley Manning entregou para o site Wikileaks mais de 700 mil documentos secretos sobre as atividades militares dos Estados Unidos, seu país. Ele entregou para o site Wikileaks. É o único que foi preso, julgado, condenado a 37 anos de prisão nos Estados Unidos. Então, cuidado com este nome, Bradley Manning. Agora, quando nós vamos falar das escutas telefônicas, leitura de e-mail, aí a coisa muda um pouco, mas nós continuamos aqui na mesma linha.
Aí vai aparecer o nome do ex-jornalista do jornal The Guardian, Glenn Greenwald. Inglês, mora hoje no Rio de Janeiro, já faz um bom tempo. Ele mora no Rio de Janeiro. Não é mais jornalista do The Guardian, tá? The Guardian. Vamos colocar aqui o nome. The Guardian. Hoje ele tem um blog. Ele também é advogado. Então ele não é mais jornalista do jornal The Guardian, mas quando era, foi para ele que Edward Snowden entregou as provas de que o governo americano, através de agências nos Estados Unidos, bisbilhota a vida alheia de cidadãos americanos e de outros no mundo inteiro. Então, você não pode esquecer o nome do Glenn Greenwald, porque quando o jornalista do The Guardian, foi para ele que Edward Snowden entregou as provas que comprovam que o governo americano pratica isso que é considerado ilegal. Tá bom? David Miranda, namorado do Glenn Greenwald, brasileiro, morava em Londres e quando, no final do ano passado, estava voltando para o Brasil para se encontrar com seu namorado, ao entrar no aeroporto de Heathrow, Inglaterra, David Miranda foi detido por autoridades policiais, por agentes do governo inglês, foi levado para uma sala onde ele ficou detido por mais de 8 horas, incomunicável. A polícia fez uma varredura em todos os seus materiais eletrônicos, smartphone, tablet e computador, e descobriu que Miranda estava levando mais documentos sobre escutas telefônicas para o Glenn Greenwald. Liberado, ao chegar ao Brasil, prometeu e cumpriu que iria processar a polícia inglesa. Processou e perdeu na justiça. O veredito saiu agora em fevereiro de 2014, então é um assunto bem recente, cuidado. David Miranda perdeu o processo contra a polícia inglesa porque o juiz, o júri inglês, entendeu que a polícia inglesa estava correta ao fazer a detenção, a praticar a detenção de David Miranda. E por último, o nome mais famoso. E por que eu fiz esta sequência? Para você lembrar que as coisas não se resumem apenas em Edward Snowden. Ela começa aqui no Assange e vai passando por todos esses nomes. Edward Snowden, ex-agente da CIA. Não era qualquer mané, não. Era agente da CIA e foi depois lotado para a Agência Nacional de Informação, lá dos Estados Unidos, para trabalhar aqui na agência e ajudar nessa história que é as leituras de e-mail e as escutas telefônicas. Só que o Edward Snowden, quando descobriu isso, resolveu entregar o próprio patrão. Munido de vasta documentação para provar que isso era verdade, Edward Snowden, como eu já falei para você e vou repetir, procura o jornal The Guardian, que manda o Glenn Greenwald encontrar com Snowden em Hong Kong, não é? Lá na Ásia. Quando a notícia sai no The Guardian de que o governo americano pratica as escutas ilegalmente, é lógico que o governo americano queria a cabeça de Edward Snowden, que pegou um avião, saiu de Hong Kong e foi para a Rússia. Lembra disso? Se não lembra, então vamos lá. Ao chegar na Rússia, ele tenta pedir asilo político ao governo russo, que enquanto não deu a ordem, ele permaneceu, o Snowden, na ala internacional do aeroporto. Ele não podia ser preso,
apesar do governo americano querer a cabeça dele, até que saiu a decisão de Vladimir Putin de dar a Edward Snowden, pelo menos temporariamente, o asilo político que ele necessitava. Porque é lógico que se ele voltar para o mundo real, o governo americano vai exigir a entrega dele e ele vai, no mínimo, dar aí uns 40 aninhos de prisão para ele. Agora, é importante que você lembre que a Rússia tem interesse de proteger Edward Snowden, porque Rússia e Estados Unidos, muitas vezes, estão numa política contrária um ao outro. Também é importante você saber que entre Estados Unidos e Rússia não existe um acordo internacional, né, um acordo entre as duas nações de entrega, de troca de pessoas. Então, Edward Snowden sabia que ele deveria ir para a Rússia, porque seria assim um apoio que ele precisaria para não ser entregue às autoridades americanas. Então, você tem que tomar cuidado, candidato, que quando a gente vai falar de escuta telefônica, olhe os nomes. Assange, Manning, Greenwald, Miranda e Snowden, para que você entenda, para que você forme um quadro, e não fuja, que não fuja da sua compreensão, porque é lógico, são muitos nomes e situações diferentes, porque um trabalha com a questão dos documentos e o outro com a questão das escutas. Legal? Então vamos voltar aqui para o texto. Vamos voltar lá. Tá, opa, peraí, de novo. Aí, as escutas telefônicas. E o Greenwald, como eu já falei, que é o jornalista responsável, que é advogado e blogueiro, ele deu um depoimento no Congresso Nacional, porque, como você também deve lembrar, ficou claro que nessa entrega de documentação que o ex-agente da CIA, Edward Snowden, fez, ficou revelado que o governo americano fazia escutas telefônicas da presidente Dilma e da Petrobras. Então o Congresso se viu por bem convocar o jornalista para um depoimento e ele foi lá e confirmou tudo isso. Certo? Tá aí a imagem dos dois, tanto o Green como o seu namorado, o brasileiro David Miranda. Logo depois, essa foto foi tirada logo depois que David Miranda chegou de Londres, do aeroporto de Heathrow, e com esse aspecto cansado, obviamente, e também revoltado porque ele ficou detido lá 8 horas sem poder se comunicar com ninguém. Esse é o Bradley Manning, o único até agora condenado a 35 anos de prisão pela entrega de 700 mil documentos para o site Wikileaks. Outro, enxurrada de revelações sobre os grampos praticados pela Agência Nacional de Segurança, né, a NSA, contra líderes europeus, incluindo a chanceler Angela Merkel. E aí vale a pena eu lembrar você do seguinte: qual seria o interesse do governo americano em ouvir as ligações de celular de uma aliada importante da União Europeia, que é a Angela Merkel da Alemanha? Sinto muito, mas eu não posso dizer isso para você porque eu não sei qual é o interesse. Eu só sei de uma coisa: Angela Merkel exigiu do governo Obama uma retratação pública que Obama acabou fazendo. A mesma coisa exigiu a nossa presidente Dilma Rousseff. Obama não fez. Então isso também ajuda você a entender por que até agora não foi agendado uma visita oficial da presidente aos Estados Unidos. Porque Obama fez uma retratação pública para Angela Merkel, mas não fez para a Dilma Rousseff no Brasil. Agora, o que leva o governo americano, inclusive, a ouvir os próprios aliados, aí isso deve ser algo que eles devem ter resolvido lá. Tá legal? Aí uma charge para você poder, né, descontrair um pouco. Você tem aí a CIA e a Agência Nacional de Informação e o Chapeuzinho Vermelho, que poderia ser representado tanto pela Dilma como pela Angela Merkel, perguntando, porque o senhor tem essas orelhas
tão grande, não é, o Prêmio Nobel da Paz? Isso sempre eu gosto de lembrar, porque afinal de contas, quando o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Obama desfrutava de uma imagem muito melhor do que a atual. Muito melhor. Estados Unidos fecha o espaço aéreo para presidente venezuelano em viagem à China, mas recua. Então está aí Nicolás Maduro, que estava voando para a China, e como é de praxe nos voos internacionais, antes de partir diretamente para a Ásia, ou Japão ou China, aviões costumam parar em aeroportos dos Estados Unidos, da costa oeste, para abastecimento. E é lógico, isso é um direito do governo americano. Ele não expediu autorização para o avião oficial de Nicolás Maduro, o atual presidente da Venezuela, poder aterrissar e reabastecer. Mas depois o governo americano voltou atrás, porque pegou mal. Pegou mal porque é uma coisa meio que óbvia, mas o governo americano estava dificultando a vida de Nicolás Maduro para ele ir até a China, aonde trataria, logicamente, de assuntos da área de economia. Algo um pouco semelhante a isso aconteceu com o presidente da Bolívia, Evo Morales, que inclusive você tem aqui em destaque, olha, aqui no finalzinho. O presidente da Bolívia, Evo Morales, pediu uma reunião de emergência na CELAC para abordar a decisão. Que decisão? Acontece que no final do ano passado, quando o Evo Morales estava saindo da Rússia e precisaria abastecer em algum país da Europa, vários negaram a ele o direito de aterrissar para reabastecer. Por quê? Porque havia vazado informação essa que pelo menos ninguém acabou comentando quem deu, mas a gente acredita que foram os russos mesmo, de que Evo Morales levava no seu avião Edward Snowden. E aí o que acontece? O avião de Evo Morales é obrigado a pousar, é feito um pente fino, ele ficou 5 horas esperando, e encontraram o Edward Snowden? Não encontraram o Edward Snowden. E aí todo mundo teve que pedir desculpas ao presidente da Bolívia, inclusive a França, que foi o primeiro país a negar a autorização para aterrissar do avião do presidente boliviano. Então, o texto está tratando disso. É importante isso? Olha, eu acredito que é, porque isso rodou o mundo inteiro. Todos os países fizeram um pedido oficial de desculpas, que Evo Morales, também vale a pena ressaltar, aceitou. Diz que não guarda rancor nenhum, perdoou todo mundo, mas também se ele não tivesse perdoado não ia adiantar muita coisa. Tá legal? Outra notícia de política: sem acordo entre republicanos e democratas no Congresso, o governo dos Estados Unidos fica paralisado. Republicanos e democratas não chegaram a um acordo sobre os gastos públicos no ano fiscal 2014 e a elevação do teto da dívida pública federal. Isto obrigou o governo do democrata Barack Obama a suspender os pagamentos de quase 800 mil funcionários públicos, assim como os repasses a estados e municípios. Então nós temos aí uma briga séria, né? Isso é política. A oposição a Barack Obama, que é feita pelo Partido Republicano, já que Barack Obama é do Partido Democrata, não é? Esqueceu desse detalhe, candidato? Não pode esquecer, não. Barack Obama é do Partido Democrata. Barack Hussein Obama II, nome do presidente dos Estados Unidos, hein? É. Oposição republicana. Então, um detalhe também que eu gostaria que você tomasse cuidado com essa informação. No Congresso dos Estados Unidos, Barack Obama não tem maioria. Na última eleição legislativa, Barack Obama perdeu. Hoje, o Partido Republicano domina
o Congresso nos Estados Unidos. E este ano 2014, vai haver novas eleições e Obama precisa eleger um número de deputados e senadores para que volte a ter maioria no Congresso dos Estados Unidos, mas parece que ele não vai conseguir isso novamente. Então, esse impasse econômico que aconteceu nos Estados Unidos é também em função de que o governo de Barack Obama não tem maioria no Congresso dos Estados Unidos. Então são detalhes na política que fogem muitas vezes da maioria dos candidatos como uma informação básica. Tá? Barack Obama, como qualquer presidente de país republicano, precisa de maioria. Você vê o caso da Dilma Rousseff aqui no Brasil, que precisa ter como aliado o partido do PMDB, porque o PMDB é o maior partido político em Brasília. Então qual governo, qual presidente não quer ter o PMDB como parceiro? Qualquer um. Então é uma regra do jogo político. Nos Estados Unidos não é diferente. Tá legal? Atenção, a cisão entre democratas e republicanos por conta da reforma da saúde proposta pelo presidente Obama foi a causadora da paralisação da Câmara. Porém, a briga inicial sobre a lei do sistema de saúde se transformou em uma ampla batalha sobre o teto da dívida, ameaçando provocar um default que teria eco em todo o mundo. O que seria esse tal de default que você está vendo aí? Já achou? Ó, essa palavrinha chatinha aqui, ó. Então, seria o que então? Um impasse, uma paralisação. Se não é aprovado o orçamento, a economia americana, ó, cuidado com o que eu vou falar, a economia americana entraria numa forte recessão. Os Estados Unidos estão saindo lentamente da crise imobiliária de 2008, causada então na gestão George W. Bush. Quando assume Barack Obama, ele não pegou uma batata, ele pegou um saco de batata quente na mão. E aí tem tentado resolver essa equação complexa, que é a recuperação da economia do país mais rico do mundo. O crescimento econômico dos Estados Unidos não tem sido alto, mas também não está sendo considerado ruim. A geração de empregos, então é lento, é. Então agora, se causa este impasse no começo do ano 2014, os americanos poderiam entrar em recessão este ano. Então tudo que foi construído em termos econômicos no primeiro mandato de Barack Obama, né, porque ele está no segundo, iria por água abaixo. Mas, felizmente, porque estava pegando até mal para os republicanos, numa pesquisa feita nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores consideravam que o partido republicano não estava pensando no coletivo, no país, só neles. Então, aí houve um retrocesso aí na postura radical do Partido Republicano e foi fechado, então, finalmente, um acordo. E o tal do default, que é o que você está vendo aí, não acabou acontecendo. Tudo bem, candidato? Tá entendendo direitinho aí? Então vamos para o próximo assunto. Motivo, sim, continuando dentro da crise política e econômica dos Estados Unidos. Motivo principal do impasse foi a aprovação do orçamento para o ano fiscal que estava se iniciando. O Senado dos Estados Unidos anunciou um acordo para evitar um lapso histórico na capacidade de endividamento do governo, um possível calote da dívida. Quer dizer, você falar que a maior economia do mundo poderia dar um calote, realmente ia ser um desastre, não só para eles, mas para o mundo inteiro. Porque o dólar tem o valor que tem e a credibilidade que tem, porque a economia americana é realmente considerada, mesmo em crise, a melhor do mundo. Mesmo estando em crise, a economia americana é considerada a melhor do mundo.
Outro detalhe, né? Os Estados Unidos agora são donos da maior dívida externa do planeta. Isso. Então, são coisas complicadas para a gestão do senhor Barack Obama, que ainda tem mais 2 aninhos. Não é verdade? Isso. Então tá bom.